católico que é diferente do ecumenismo dos protestantes, né, ou dos evangélicos. Os evangélicos em si, como já disse, eles defendem a bandeira de uma unificação, onde as diferenças não são tratadas, as diferenças teológicas, mas as igrejas como instituições, independente de placa de igreja, elas devem se unir e não necessariamente se preocupar com diferenças teológicas. A Igreja Católica também promove o ecumenismo, só que um pouco diferente do ecumenismo protestante ou evangélico, digamos assim. O ecumenismo católico, ele prega a unificação das igrejas em torno das doutrinas da Igreja Católica, né? Então, é um desafio tremendo aí da Igreja Católica promover o seu ecumenismo dentro da sua cosmovisão. O desafio é exatamente alcançar esses protestantes que eles chamam de igrejas filhas para se unirem à igreja mãe, no caso a Igreja Católica, que se auto-intitula como a igreja mãe, né? Jamais igual ou derivada desse movimento comunista, ou melhor, ecumenista, né? Perceber aqui, tá me ouvindo aí? A gente pode perceber também que ele não está querendo associar só o cristianismo, só quem pensa de forma como o cristianismo. A gente pode perceber nessa foto aqui que existem várias crenças diversas, com ideologias bem diferentes do cristianismo, que está sendo englobado nesse ecumenismo também. Aqui a gente tem aqui o islamismo, temos o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, né? Algumas igrejas ortodoxas, que são diferentes em doutrina, né? Mas, no entanto, ele promove um diálogo de unificação com essas ideologias, essas religiões, né? Ele promove uma unificação entre essas religiões para que eles possam ter um pensamento só. Ô tia, é interessante a gente notar também que esse diálogo, ele há alguns anos atrás, ele parecia assim, impossível, né? Porque se for olhar por parte dos protestantes, a igreja tinha perseguido os protestantes a maior parte da Idade Média, né? Da Idade das Trevas. O islamismo e a igreja romana, eles haviam tido embates ferrenhos durante a Idade das Trevas. Então, como esses grupos eles esqueceriam as diferenças históricas para se unir um dia? Então, até Ellen White, quando falava isso, ela era ridicularizada. Exatamente. Realmente, porque na época, lá nos Estados Unidos mesmo, o protestantismo tinha bem definido essa questão de que a Igreja Católica ela era a besta de Apocalipse que se levantaria contra o povo de Deus, entendeu? Então, eles viam a Igreja Católica também como o anticristo que viria para perseguir o povo de Deus. Então, eles queriam uma grande distância, lá na época primitiva, né? Do protestantismo, quando foram para os Estados Unidos, né? Eles tinham essa visão de separação completamente, porque eles sofreram muito, foram muito perseguidos, né? Os protestantes que foram fundar os Estados Unidos foram perseguidos e mortos. Então, eles viam a Igreja Católica como um poder opressor e perseguidor, né? Eles experimentaram isso na pele. Mas a sua geração posterior foi passando o tempo. E Roma também começou a assumir uma roupagem diferente, a parecer que agora era mais tolerante, né? Em contrapartida, o protestantismo foi cedendo à cultura, à normalidade, ao comodismo, né? Achando tudo muito normal. Começou a participar desse diálogo de unificação e a gente pode perceber que ele vem mudando no decorrer do tempo. E a gente tem essa amostragem aí devido às várias notícias que nós já tivemos, a chegar ao ponto do Papa estar lá no Capitólio dos Estados Unidos, declamando dentro do Capitólio, né? Então, a gente já vê como essa distância não existe mais. Essa distância entre o protestantismo, principalmente representado pelos Estados Unidos e o Vaticano,
Não existe mais essa distância. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse texto aqui que coloquei aqui do Espírito de Profecia, de Ellen White. Ela fala o seguinte: o chamado mundo cristão será o palco das grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Assim é manifesto o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifesto pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousavam recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas do romanismo. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Esse texto é muito forte, porque ele fala para a gente aqui que não haverá só uma unificação interreligiosa, mas haverá também uma união universal, uma grande harmonia entre poderes também, entendeu? Entre poderes governamentais. Além das uniões religiosas, haverá essa unificação completa. E ela fala assim: tinham eles um só pensamento. Quando a gente estava falando hoje sobre, quando escolher o tema romanismo e ecumenismo, eu pensei bem se eu botaria o título de ecumenismo ou ecumenismo. Porque o que nós vemos aí é que essa unificação não terá, ela terá um motivo para ser, ela terá um discurso, né, que chamará as pessoas para essa unificação. E ela não será só religioso, não será uma unificação só religiosa, ela será uma unificação, além de religiosa, mas também uma unificação governamental. E o que me chama mais atenção é essa parte onde fala: tem estes um só pensamento. Entendeu? O ecumenismo É porque, na verdade... um só objetivo. Né? Pode falar. É porque, na verdade, né, como eu comecei falando, né, existem muitas diferenças históricas. Então, o laço para unir todas as religiões teria que ser bem forte, né? E o que nada melhor do que a salvação do planeta, né? O que melhor do que isso, né? E aí a gente já vê o Papa já que ele sai como embaixador global disso aí. A Naninha aí... Nossa, acho que não falar. Participando já do sínodo da Amazônia, então o Papa ele já está dando a largada para quando isso virar um pensamento mais global, porque hoje essa já é uma questão bem enfatizada na escola, mas um dia isso vai ser uma questão global. E quando isso for uma questão mais global do que já é, o Papa já vai estar o que à frente disso. Então, as pessoas já vão ver nele um líder natural para isso. Joelson, quer falar alguma coisa? Pode prosseguir. Pronto, vou passar um vídeo aqui agora que mostra para a gente mais ou menos, é um comercial que o Vaticano fez, falando sobre esse discurso interreligioso, dessa unificação de pensamento. Eu não sei se eu botei aqui, agora eu não sei se vocês vão conseguir assistir aí. Eu vou botar aqui. Assistir vai, agora ouvir eu não sei não. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, tá? Mas tem legenda. Aí. Tem legenda. Porque não sai áudio. Não tá aí, não? Tá travando. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos
para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Vocês viram aí o vídeo onde ele mostra vários tipos de religiões. A mulher fala, eu confio em Buda, né? Como se todos os caminhos levassem a Deus, né? Não é isso que faz parecer? Cadê Jaelso? Tá aqui sem câmera. Hã? Tá aí sem câmera, mas tá aí. Cadê? Ele tá falando Ele aí? tá aí, continua, vai. Mas ele tá ouvindo? Ele tá, mano. Aí. Você aí, Jaelson? Vídeo? Oi? Assistiu o vídeo? Sim. E aí, o que você pode... Vamos deixar o pessoal participar mais. Tem um irmão aí que eu esqueço o nome dele. O Josimar. Ele disse que a internet dele caiu. irmão Josimar, tem Késia. A Fernanda está aí por aí também, né? É. Vamos lá. Tem o Breno. Fernanda, pode começar. Fala um pouquinho, Fernanda, o que você assistiu aí. Do vídeo? Hã? Quando eu cheguei, eu cheguei agora. Aí eu vi aí. Eu tinha visto uma pregação de Michel Borges, estava falando do decreto dominical, não sei se você viu, Ele falando sobre o ecumenismo. Você viu que numa página do Vaticano eles colocaram assim, a comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Exato. Então, não sabe o que eles vão fazer, o que eles querem fazer, mas que está envolvido aí com esse... como que chama aí? Com o ecossistema, não sei. Você, Breno? Eu já tinha falado, né, na reunião passada, eu tinha visto um vídeo do Whindersson Nunes, né? Ele dando uma entrevista, aí ele disse que tinha rodado o mundo todo. E aí ele resumindo do que ele tinha visto ele rodado o mundo todo, ele disse que ele via uma pessoa parecida com Jesus Cristo em todas as religiões. Então, segundo ele falou assim que ele não precisava ficar se apegando a uma religião, porque ele via que Deus estava um pouquinho em cada religião. Então a gente vê que eu penso que a estratégia de Satanás é colocar um pouco de Jesus em cada religião, né? A gente vai ver que quando o anticristo vir, né? Quando Satanás ele fazer a personificação dele aqui na Terra, a gente vai ver que ele vai ser esse laço unificador, né? Ele vai, quando ele aparecer, cada religião vai ver o Deus dele ali. E talvez no mundo apareça algo como tipo assim, olha, o nosso Deus era os mesmos, as nossas diferenças eram inúteis, entendeu? E aí vai ser um engano mundial, realmente, vai ser a união de tudo. Sim, Breno, mas ele também vai usar essa desculpa de cuidar do meio ambiente, uma desculpa para também colocar o decreto dominical. Ele vai usar isso como desculpa. Sim. Tem um fator muito importante também, que, por exemplo, não sei se vocês perceberam que atualmente está sendo utilizado muito, levantando bandeiras militantes. Está sendo levantado muito esse tipo de bandeiras. E, geralmente, as pessoas de militância, elas são muito contra os cristãos, porque as nossas crenças são contrárias a algumas coisas que eles pregam. Por exemplo, aborto, relação homoafetiva. Então, eles são contra o que a gente prega, obviamente. Porém, é bem interessante ver que o Papa, o atual Papa, ele tem se levantado como um Papa politicamente correto. Um Papa politicamente correto. Ou seja, ele não fala mal dessas bandeiras que eles levantam, mas também tenta ser o mais entendível possível para que ele
seja aceito por eles também, entendeu? Como se ele estivesse aceitando, mas não falando abertamente que ele está aceitando, mas ele está meio que aceitando, entendeu? Recentemente até teve um caso ele falando sobre o aborto, né? E aí eles começaram a aplaudir o Papa, falou assim, esse que é o Papa, assim, porque ele está falando a favor da gente, do que a gente prega. Então, a gente percebe que ele já está abrindo um espaço onde normalmente não deveria ser aberto, porque realmente é contra o que se prega, né, pelos cristãos e crentes, e para poder cativar as pessoas do outro lado também, né? Muito interessante ver isso também. E o que a gente já pode ver hoje desse movimento ecumenista? O que a gente já pode ver hoje? A gente já consegue ver esse movimento hoje? Seu volume está baixo. É porque tem que falar alto. Falando pelo microfone. Fala de novo, fala mais alto. O que a gente pode ver hoje já desse movimento ecumenista? O que a gente pode ver hoje? Principalmente, acredito, né, que os governos mundiais, eles já estão se unindo, né? Tem aquela conferência da ONU, aquelas metas para 2030, né? A gente tem o tema do aquecimento global sendo difundido aí há anos e anos e anos, e agora eu acho que esse coronavírus ele está culminando em esse pensamento, né? Eu acho que há anos as mídias totais vêm culminando esse pensamento na emissão de dióxido de carbono, nas escolas mesmo. Então, esse coronavírus vem para mostrar, olha, vocês não estão cuidando da nossa casa, da nossa negócio. Exatamente. Aí vai ter o ponto da virada aí, que aí realmente... Mas na questão religiosa, essa aproximação dessas religiões... É como a gente já viu, né? Tem as religiões assim como os muçulmanos, os judeus, né? O hinduísmo, que são completamente diferentes. Já existe uma movimentação, já existe algo de concreto que eles estão mesmo unificados, entendeu? Em pensamento, nessa ideologia, já existe algo de concreto nisso que podemos atentar? Aqui mesmo no slide, nós estamos vendo aqui, falando sobre a família brâmica. O que seria essa família brâmica? Você que estudou mais, Breno, sobre a família brâmica, o que seria a família brâmica? A família brâmica é um propósito, né, da igreja católica em um local é uma casa comum que eles falam, né? Uma casa comum de adoração. Então, eles querem reunir todas as religiões ali num lugar comum de adoração. Cada um poder adorar o seu Deus um do lado do outro, né? E essa mega proposta, né, vai unir principalmente as 3 principais religiões do mundo, né? Que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, se eu não me engano. Essa foto aí, então, seriam os templos. Sim. E lá nos Emirados Árabes Unidos, né? A inauguração seria em 2022. 2022. A intenção deles é fazer... Os templos. E eles vão se reunir assim, um próximo do outro, mostrando uma unidade. Você vê que exatamente. As 3 principais... Viu, Cal? Né? Para que isso aconteça logo, a intenção deles é fazer alarme em tudo, né? Agora tem esse da pandemia, depois vem a fome, né? Depois você vai ver mais coisas acontecendo, como essas anormalidades que estão acontecendo na natureza. Depois, isso tudo vai servir de alarme para transformar esses problemas em emergência e daí eles poderem colocar os decretos, as suas leis. Eu vejo que a Igreja Católica ela está trabalhando em 2 lados. O primeiro deles ela está unindo o lado religioso. Exato. E outro lado ela está unindo o resto do mundo. Então, em um lado ela está usando a ecologia para unir o mundo e no outro lado ela também está unindo as religiões,
né, com esse discurso de amor e não sei o quê. Então, na hora, ele vai juntar isso tudo para formar o quê? A contrafação, né? A contrafação, né, do mal, né? Interessante. Aqui fala o seguinte, ó, nesse parte do slide, fala assim, como o sábado se tornou um ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinarão para impor a observância do domingo. A recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Grande conflito, página 615. E aqui a gente tem a imagem estampada. Ambientalismo, a nova religião planetária. Agora, você já foge da raia, fala para mim. Fala aí um pouquinho. Só voltando um parêntese antes. Vou falar aqui um pouquinho hoje, né? Gente, só voltando um parêntese antes, uma coisa que parece que não é muito relevante, mas nessa quarentena, algumas cidades elas estão liberando, né, os cultos, mas elas liberam ao domingo. Por quê? Porque a Igreja Católica ela tem muito mais influência do que a nossa igreja. Então, se for para ter um dia que seja liberado os cultos, um dia de adoração, esse dia com certeza seria qual? Você está sabendo, né? Elcio, que aqui em Jequié, o prefeito emitiu um decreto permitindo cultos só aos domingos, pela manhã ou a partir das 5 horas da tarde, porque aqui 8 horas da noite já é toque de recolher, né? Então, assim... Nem de noite não pode, então. Então, não pode de noite. Então, assim, nós temos um culto só pelo domingo mesmo, assim, então só culto para quem é domingo. Mas Adventista não Adventista fica de fora aí, né? Já começa uma discrepância, né? Na liberdade religiosa. Tá entendendo? Você tá me ouvindo, Gelson? Tá, mãe, tá pensando. Então, Gelson, fala um pouquinho sobre essa questão de ambientalismo, a nova religião planetária. Essa afirmação sobre o ambientalismo como religião é bastante relevante porque nós temos mais um culto misticista em torno dos ambientalistas com a bandeira de defender e proteger a terra, porque a terra ela não é vista como um elemento inerte, algo que Deus criou, é claro, e que nós devemos cuidar como um recurso natural. Para os ambientalistas, há muito mais que cuidar de um recurso natural, de onde temos o oxigênio, de onde temos o alimento para nos alimentar e as condições necessárias para a nossa subsistência. Para essas pessoas, a terra ela é endeusada como a nossa mãe. A terra é chamada de Gaia. E Gaia, ela remonta a um tipo de deidade que deve ser adorada por seus seguidores. Então, nós temos um braço do espiritismo voltado para a questão misticista mesmo, como bandeira que advoga uma pretensa defesa em torno do meio ambiente, né? Então, vários escritores já afirmam sobre essa questão e nós temos até matérias publicadas da própria Veja falando sobre essa iniciativa, esse viés religioso dentro do contexto do ecologismo, né? Então, realmente, faz muito sentido essa afirmação de que pessoas têm idolatrado a terra e têm, de certa forma, defendido uma religião disfarçada de ciência ecológica. Seu áudio está cortado.
Fala de novo. Muito interessante essa expressão que você usa quando você fala Mãe Terra. Porque quem usa muito essa expressão é o Papa, tem usado muito essa expressão. Mas essa é uma expressão pagã, não é verdade? Que é usada porque eles acreditam que a Terra é mãe porque ela é o símbolo da Gaia, né? Que Gaia é uma deusa, não é? Não é isso, Joelson? Está me ouvindo? Tá. Exatamente. Então, muito interessante. E o Papa, ele vem e traz esse conceito de mãe terra para cá, para o cristianismo, entendeu? E fala muito sobre essa defesa da mãe terra. E é interessante quando você fala que é uma mistura aí de cristianismo com espiritismo. E o mais interessante disso tudo é que a gente já via que isso já vinha sendo previsto, que haveria essa unificação de cristianismo com o espiritismo, né? Essa unificação de ideias espíritas com o cristianismo, essa junção desse grupo. E agora eles se unem e parece que eles agem como se aquilo ali agora, o ambientalismo, fosse uma nova religião que eles precisam defender com doutrinas, não é verdade? Que viram com doutrinas de como o povo daqui para frente tem que se comportar, né, para salvar a Mãe Terra, segundo eles, não é verdade? É interessante que, algum tempo atrás, foi publicado num site aí de notícia, Opinião e Notícia é o nome do site, e um artigo, na verdade foi uma matéria mesmo, de 2009, com o tema Aquecimento Global é Nova Religião. E assim, o artigo vai dizer que autoridades de várias áreas, inclusive governadores, políticos, líderes religiosos, têm se unido em torno dessa bandeira, no sentido de defender o planeta não simplesmente como uma criação inerte, de onde nós temos a necessidade de cuidar para que daí tenhamos os elementos necessários para a nossa sobrevivência, né? Mas há um cuidado que ultrapassa essa necessidade de cuidar apenas do planeta Terra. Essa ideia de cuidado, ela atinge a necessidade de culto, de adoração mesmo, de cuidar de uma divindade e não simplesmente de uma criação que Deus fez, né? Não aqui menosprezando a Terra como um elemento em si mesmo, mas ultrapassar isso que Deus determinou como sendo a realidade do planeta para dar uma tonalidade de divindade, de endeusamento, isso aí já seria ocultismo, paganismo e um religionismo globalizado, disfarçado de ciência ecológica. Engraçado que lá, que a gente leu anteriormente, fala que eles estavam todos unificados e eles tinham um único pensamento. Então, nós podemos entender que essa questão ambientalista pode ser o pensamento que os unifica. Pode ser? Pode ser, Jorge? Oi? Eu estou dizendo a seguinte, mas lá no texto que a gente leu anteriormente, falava que eles todos estavam unificados em um único pensamento. E com esse pensamento, eles davam o poder à besta. Então, podemos entender que esse único pensamento pode ser essa questão ambientalista. Porque todos nesse único pensamento de defender o planeta, e agora, como o Papa surge sempre como aquele que está à frente, cabeçando tudo isso, eles passam o poder a ele para poder executar esse cuidado da terra. O que você acha? Aqui, olha, nesse livro aqui que diz do Clube de Roma, esse livro de Maurice Strong, diz o seguinte: a ideia é que a salvação do planeta é tão importante que não pode ser confiada a indivíduos, nem sequer ao governo de cada país. Seria preciso uma elite iluminada, do alto de uma espécie de governo global, para fazer o que é certo,
seria, claro, um fascismo global. Não acredito em teoria de conspiração, mas essas ideias estão nos textos de referência do movimento ambiental, por exemplo, nesse livro que eu acabei de citar aqui. Então, esse texto que a gente acabou de ler aqui está no livro dos ambientalistas, do século 92, que eles pretendem tomar essa organização. Veja só, essa questão do ambientalismo, ela é só uma de outras vertentes que convergem para a questão do globalismo. Uhum. Nós temos, por exemplo, questões ligadas a problemas econômicos que envolve, por parte dos defensores das teorias econômicas, a necessidade de uma nova ordem mundial, uma revisão sobre essa questão da estrutura econômica, o comportamento que os países devem adotar em torno de solucionar os problemas de crise econômica mundial. Aí nós temos um outro lado, que seria a questão do ecologismo, que nós já estamos tratando aqui. Esse tema do ecologismo ele é bastante amplo, porque envolve também a questão do aquecimento global, que é um outro tema interessante dentro desse contexto do ecologismo. Uhum. Temos também a questão das diferenças religiosas, onde líderes religiosos com organizações de caráter nacional e internacional também têm propagado a necessidade de uma unificação global em torno das diferenças doutrinárias, das diferenças religiosas. E assim nós temos vários braços, várias vertentes que são trabalhadas em conjunto para uma convergência global. E assim, nós temos um outro problema, que é o problema político. A política mundial hoje, ela está em declínio. É tanto que, se você parar para analisar no cenário político agora, um líder que seja referência, um líder que seja exemplo para uma iniciativa de liderança global, você não tem ninguém. Verdade. Os Estados Unidos hoje é visto como um modelo econômico, um modelo bélico, um modelo de potencial político, mas quem gostaria de ter o presidente dos Estados Unidos hoje como representante global? Ninguém. Verdade. Né? Então, do ponto de vista moral, você não tem no cenário político alguém que se destaque como um líder que seja cotado para representar a humanidade, representar as várias correntes de pensadores nesse cenário de crise moral, de crise espiritual, enfim. Mas é interessante que, quando você sai do cenário político e vai para o cenário religioso, você vê a figura do Papa sendo cotada como um exemplo de moralidade. Exato. Um exemplo de simplicidade, um exemplo de humildade, de carisma. E tudo isso faz parte. Aquele que conseguiu quebrar as barreiras com o islamismo, que era difícil, né? Pois é. A barreira com o hinduísmo, né? Com os povos mais difíceis assim, de se quebrar, e ele foi lá e conseguiu o que nenhum outro líder poderia conseguir. É isso mesmo. Outra coisa que a gente pode observar nesse contexto é que o Papa, por mais que do ponto de vista político, porque o que o Papa faz hoje é ampliar a influência política e também religiosa do Vaticano, da Igreja. E quando ele sai como representante do Vaticano, ele sai como um líder político difundindo os ideais da Santa Sé, ok? Então ele é um líder geopolítico.
Entretanto, por mais que ele tenha essa popularidade e esse apoio da mídia como uma personalidade referência para representar os diversos segmentos da sociedade, sobretudo o político e o religioso, ainda assim, o Papa ele não é o nosso foco quando se fala de decreto dominical. Ele é apenas uma vertente que luta para recuperar. Né? Ele faz parte do sistema. Sim, mas a igreja, por mais que tenha, a igreja católica no caso, né, por mais que tenha hoje o apoio da mídia, o apoio das massas, e tenha hoje a projeção que tem nos meios de comunicação, a igreja ela não tem força para estabelecer tratados, para estabelecer decretos. De forma que nós, como estudantes da profecia, é importante que acompanhemos as manobras do Papa, as iniciativas por meio das encíclicas que são promulgadas, né? Sobretudo a Laudato Si, uma encíclica aí de grande impacto, sobretudo para a questão ambientalista, bandeira que tem ganhado muita força na mídia. Mas também nós temos uma outra iniciativa da igreja que já seria para a parte econômica, né? Com a economia de Francisco. A gente vai abordar sobre isso aí na frente, segura. Ok. Então, vou deixar só aqui o leque aberto para essa questão da economia de Francisco e quero finalizar a minha participação nesse comentário sobre o centro da nossa atenção quanto ao decreto dominical. A irmã White ela diz que quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos apelarem ao poder civil à oficialização de um decreto, tendo em vista o domingo como dia do Senhor, aí sim se formará a imagem da besta e a ferida de morte de 1798, desferida com a Revolução Napoleônica na França, aí sim essa ferida estará curada, ok? Então, o nosso foco deve ser o movimento religioso, o movimento ecumênico do ponto de vista dos protestantes, sobretudo no cenário do ponto de vista do protestantismo nos Estados Unidos, porque é nesse campo que interessa de uma forma mais direta a questão do decreto dominical. Por mais que seja importante o trabalho do Papa nesse cenário profético, mas o nosso foco ainda continua sendo os Estados Unidos. Exato. Aqui, por exemplo, você falando sobre a questão da economia, a gente vai ver aqui o que Barack Obama fala. O Barack Obama diz o seguinte: o ex-presidente Barack Obama lançou uma bomba política sobre o coronavírus na terça-feira, alegando que a pandemia global é resultado da negação sobre as chamadas mudanças climáticas provocadas pelo homem. E aqui ele fala que o coronavírus é uma situação que nós estamos passando hoje porque as pessoas têm ignorado, né, os cuidados necessários com a situação climática que nós vivemos hoje no nosso mundo. Nós sabemos que nós estamos passando por uma crise muito grande que vai desenrolar uma grande crise econômica, não é isso, Celso? Sim. Agora, com relação a essa fala do Barack Obama, com todo o respeito à autoridade do ex-presidente norte-americano, associar o coronavírus a questões ecológicas, eu não vejo nexo nisso aí. Não sei qual é o contexto da íntegra do que ele escreveu, mas essa frase em si, sem um contexto mais amplo, não justifica essa associação do problema do coronavírus com a questão ambiental, com a questão ecológica. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas eles vão levar para esse lado, entendeu? Eles já estão usando o coronavírus, né, para uma questão ambiental. E por que nós estamos falando sobre... Nós sabemos que tudo isso vai desencadear um grande problema econômico. E nós sabemos, quando ele fala sobre a questão ambiental, climática, quando Obama fala sobre a questão climática, ele está lembrando para a gente que lá na reunião do COP21, onde reuniu todas as autoridades do mundo,
foi feito um pacto, um acordo, como assim ser dito, para poder as nações poder fazer modificações para poder cuidar do clima e do mundo e do planeta. Sendo que, assim que Donald Trump entrou, ele tirou a assinatura dos Estados Unidos. Mas o mais importante que a gente precisa entender é o que tinha nesse acordo da COP21, que para a gente é relevante. Lá o Papa apresenta a encíclica Laudato Si, que nessa encíclica ele fala como cuidar da nossa casa comum. E eu aqui coloquei no slide, retirei esse texto que está no capítulo 2, seção 71 da encíclica, onde ele coloca o domingo como uma das questões que deveriam ser colocadas em práticas para poder cuidar do planeta Terra. Ele cita que Deus, né, separou um dia, e nesse dia, Deus não pensou só na humanidade, ele pensou até nos animais, e era um dia para poder dar descanso à Terra. E que se a gente cumprisse esse mandamento de Deus, o repouso, né, nós estaríamos também cuidando da natureza e dos pobres. E o domingo seria o dia escolhido, segundo a Igreja Católica, como esse dia consagrado a Deus e também um dia de descanso para a Terra, como uma solução, como se fosse uma quarentena de um dia só, tudo parasse, um lockdown no domingo, nada funcionava, nem barulho podia ter, entendeu? Seria um lockdown no domingo, como solução para os problemas ambientais que nós vamos sofrendo na Terra. Mas Papa Francisco ele não ficou só na questão do domingo, que nós já sabemos que é uma questão bem inerente para a gente, para nós que somos adventistas. Ele também veio com uma solução econômica, que Joel estava falando aí agora. E eu vou dar até a palavra para Joelson, porque ele estava falando isso, eu falei para ele parar ali, porque a gente vai entrar sobre essa questão econômica. Ele entra, essa carta que eu coloquei aqui para vocês é a carta do Papa Francisco, onde ele vem com uma proposta de economia mundial, né? E essa economia leva até o seu nome, Economia de Francisco. Ele veio com uma proposta de economia, eu vou deixar Joelson falar sobre isso, porque aquela hora eu falei, para aí que a gente vai chegar lá na frente, a gente chegou aqui já, tá, Joel? Vai falar sobre a economia de Francisco, a proposta econômica de Francisco. Então, fala para a gente aí, Joelson, que proposta é essa de economia? Você sabe alguma coisa? Ele ia fazer uma reunião falando sobre essa economia, né? Essa proposta de economia, né? Pode falar. Olha, eu li alguma coisa a respeito dessa proposta econômica do Papa Francisco, na verdade, proposta pelo Vaticano aí, e ele fala muito na necessidade de altruísmo. É você desenvolver um modelo econômico onde o principal foco seria combater o egoísmo, no sentido de concentração de poder, de não usar dos seus recursos para, sobretudo, amenizar a fome mundial, sanar as necessidades dos mais fracos, dos mais necessitados, dentre outros elementos. A gente sabe que, por trás de propósitos, por trás de segundas intenções, há sempre uma filosofia bonita, há sempre uma filosofia que venda benefícios para que depois se estabeleça elementos que não são justificáveis, né? Você tem, só para citar como exemplo, a questão do comunismo. Você tem na bandeira comunista, por exemplo, o marxismo, a ideia de um Estado que equilibre a distribuição de rendas, a distribuição de recursos para os menos favorecidos. Essa é a filosofia que veste o comunismo. Só que o que está por trás dessa veste filosófica é o ditatorialismo. É a dominância arbitrária de um líder que concentra o poder em suas mãos e que domina de uma forma
de uma forma arrogante, de uma forma arbitrária, enfim. E a gente sabe quais são as intenções da Igreja Romana. É recuperar o poder que ela perdeu em 1798 e que a Idade Média está aí para mostrar o que foi que a Igreja fez quando teve o poder civil em suas mãos. É isso que eles querem de novo. Exato. Então, essa filosofia de altruísmo, ela é muito bonita. Agora, ela veste uma realidade que é muito sombria. E falando mais especificamente do cenário em que surge a iniciativa da economia de Francisco, foi num cenário pré-pandemia. E as pessoas não deram importância para essa economia dele, para a proposta ligada a essa economia. Não daria, mas agora que está todo mundo com a economia ferrada. Exato. Então, assim, quando essa proposta foi levada a público, não houve aceitação, não houve consideração, não houve parte da imprensa, por parte dos líderes mundiais, a importância que era necessária do ponto de vista do que a Igreja esperava, a Igreja Romana esperava, em torno dessa proposta. Entretanto, após a apresentação dessa proposta econômica e a não aceitação, nós temos essa situação do coronavírus. Isso. E uma reapresentação dessa proposta, eu creio que será diferente. Oi. Kézia! Vem cá ver, parou aqui. Parou aqui. Ô, Joelson. Joelson? Deixa ele falar. Não, eu estou falando para ele que está parado. Ô, Joelson. Não parou, não, mas parou só a televisão. Mas... Não, mas a voz dele também está parando aí. Oi? Sua voz aí está falhando um pouquinho. Pós-pandemia será um cenário mais favorável para a proposta de um modelo econômico que vise resolver os problemas da economia mundial. Uhum. Aguardemos aí as cenas dos próximos. Terminou aí? Calma, mãe. Não, porque tá apagado. Não tenha paciência. É porque a internet é assim. A internet daqui de casa tá meio ruim. Joelson? Tá todo mundo parado aí, ó. Porque a internet de casa tá meio ruim. Vixe. Foi você que bateu. Levanta o lençol ali para pegar direito. Bom, aqui a questão está ligada à sua internet, entendeu? A internet então, já estamos te ouvindo. Pode continuar. Vocês estão ouvindo aí? Já. Estamos, perfeitamente. Acho que a minha internet aqui que está ruim. Sim. Olha que interessante esse repórter aí, o que ele fala. Olha, começa a liderar essa nova ordem econômica mundial, que necessariamente deve instalar-se na Argentina e no mundo quando essa pandemia nos abandonar. Essa economia que ele está falando é a economia de Francisco, porque ele é um repórter muito assim ligado a Papa Francisco. Ele estava falando sobre o Papa Francisco. Então, eles têm a esperança que essa economia de Francisco ela seja instalada assim que a pandemia abandonar, né? E a gente vê que o Papa Francisco aí ele vai ganhando terreno, mas não é só o Papa Francisco, a gente tem visto que essa própria pandemia, vocês estão me ouvindo aí, gente? Estão me ouvindo aí? Hã? A gente tem visto que essa própria pandemia, ela tem suscitado coisas estranhas, não é verdade? Eu penso que... Muita gente está se aliando para fazer coisas que jamais a gente pensava que um dia seria feita. E o problema não é uma coisa isolada de um faz e o outro não faz. Não está sendo assim, parece globalizado. Uma das coisas é a retirada das nossas liberdades. E está sendo feito assim muito tranquilo. Não é verdade? Oi? Sim. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a questão do modelo social
que essa situação da pandemia tem proporcionado para quem defende uma ordem social coletivista, né? Onde o coletivo sempre é mais importante que o indivíduo. E desta forma se cria um cenário em que situações absurdas que em tempos normais seriam rejeitadas, nesse contexto é prontamente aceito pela população. Tem se espalhado como doutrina social ao redor do mundo. No passado foi uma das colunas para erguer o nazismo, situações como essa que nós estamos vendo agora. No passado se viu como coluna e base para o estabelecimento do nazismo e também do comunismo. No presente tem sido uma das colunas de sustentação do socialismo e da nova ordem mundial, né? Fazendo com que o consenso coletivo seja sempre mais importante e mais desejável que a consciência individual. Exato. Compreendendo isso, fica fácil entender também porque os princípios e os valores divulgados atualmente pela mídia coletivista estão tão distantes dos valores e princípios da tradição judaico-cristã, visto ser esta orientada pela consciência individual. Então, nós temos a Bíblia na contramão do que está acontecendo em cenários como esse. Você tem 11 de setembro, por exemplo, onde a ideia do coletivismo prevaleceu sobre o individualismo. Você tem a questão dessa pandemia, de novo, tendo o coletivismo prevalecendo sobre o individualismo. Mas o que é que a Bíblia defende nesse contexto com relação ao valor do homem? É que o homem é um ente moral livre e individual, com direitos e deveres. Quando você se envolve num contexto social em que, a pretexto de beneficiar o coletivismo, tirando o direito individual, isso abre brecha para governos autoritários e sistemas ditatoriais. E na história, em todos os momentos onde se estabeleceu o sistema ditatorial, os valores judaico-cristãos foram abolidos e o homem passou a ser o centro da razão em detrimento da adoração ao Deus verdadeiro, né? Então você nota, por exemplo, que a China, que tem um governo totalitário, não tem espaço para o cristianismo. Você tem, por exemplo, Cuba, você tem Venezuela, onde os valores judaico-cristãos simplesmente são jogados na lama. Os valores da Bíblia são rasgados como o menos importante, em detrimento de valores humanistas, iluministas, onde prevalecem a razão como o mais importante e a Bíblia simplesmente é relegada ao esquecimento. Então, cenários como esse que nós estamos vivendo só mostra que a importância extremada para o coletivismo em detrimento do individual é um sistema realmente muito perigoso e não será difícil, no futuro não muito longe, o estabelecimento de leis civis que domine a consciência das pessoas através de uma religião e que adorar a Deus de acordo com os princípios da Bíblia será algo realmente quase que impossível. E isso já está para acontecer nos Estados Unidos, né? A gente já sabe que a profecia fala desse momento e nós esperamos que isso aconteça porque Deus predisse que aconteceria e, de fato, irá acontecer. Verdade. Ô, tia. Fala. Só voltando um parêntese ali naquela parte ali do Papa, da proposta sobre economia, que eu me lembrei de uma publicação que eu tinha visto no Facebook de uma professora de história minha, né, que ela compartilha de ideais socialistas, comunistas, né, e agora também eu busquei aqui, né, da revista aqui, Money Times, e tem muitas, assim, muito da mídia falando da falha do capitalismo, né? Aproxima mais um pouquinho. Sim, aí. Tá vendo? Tá bom. Viu? Então, muitas das revistas, muitos negócios assim,
estão usando muito essa pandemia para criticar o capitalismo. Então, o capitalismo ele pode entrar num regime de decadência e um novo regime ele pode emergir disso tudo, né? Como se Então, fosse uma nova revolução, agora uma revolução contra o capitalismo. Aí isso um novo modelo, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Neto, quero pedir uma coisa. Aqui no slide, nós temos uma citação do livro O Império da Ecologia, O Império Ecológico. Esse livro ele é secular, não é cristão. Mas ele fala uma coisa que nós lemos aqui bem lá no início, aqui onde Ellen White falava no livro Mensagens Escolhidas, que haveria uma unificação universal, né? Uma unificação universal. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Aqui. Haverá um lado de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Isso está em Mensagens Escolhidas. Mas agora, olha o que diz esse livro aí, O Império Ecológico, e ele não é cristão, ele é secular. Veja o que nós podemos aproveitar disso dentro do que o Espírito de Profecia já vinha anunciando e a Palavra de Deus também. Você quer fazer a leitura aí para a gente? E comentar? Pode fazer a leitura e comentar para a gente, por favor? Eu não estou conseguindo ver ele. Não está conseguindo ler aí, não? Espera aí. Você não quer o celular? Eu abri aqui. Bom. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador, uma grande harmonia, em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, né, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial investir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Entendeu aí? Veja que é falada dessa união, né? O que você pode comentar para a gente aí? Olha, eu peguei um pouco que eu cheguei agora, mas assim, dessa colocação eu entendo o seguinte, que irá ter uma unificação. Eu associei isso aí a Apocalipse 16, a unificação que se coloca, né? Sobre um poder constituído, né? Que vai gerar uma economia unificada, centralizar o povo, a pobreza. Porque, assim, essa colocação que vocês fizeram, por exemplo, da Covid, o que mais está se colocando é que as pessoas, vou compartilhar como Breno, as pessoas têm, como é que eu posso dizer, mudando as suas prioridades, né, para estabilidade. Então, muitas pessoas se comentam sobre estabilidade. Estabilidade, questão de empregos privados, empregos públicos, por exemplo. Consumismo exagerados. Pessoas que não têm reservas, né? Reservas tanto financeiras como reservas em termos de patrimônios. Então, assim, pela meu pouco pensamento aí dessa questão do econômico, assim, né? Dessa centralização mundial, seria entrelaçar essa linha pós-pandemia. Uhum. Né? Eu acho que talvez seja aí um grande ponto de referência, seria a economia, para poder alinhar isso aí. Mas você viu aí que ele fala mesmo assim, ó, que essa ideologia, essa nova ideologia ecológica, que seria transformada numa religião mundial, né, que uniria todos os credos e filosofias,
ela deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa. Deverá confrontar qualquer sensibilidade religiosa. Aí você presta atenção. Nós estamos aqui falando que o sábado é o dia do Senhor. Mas a maioria das religiões falam que é o dia do Senhor é o domingo, e conforme a encíclica Laudato Si, para a manutenção da ordem e da terra, é o dia que deve ser guardado. Mas o povo adventista fala que o dia do Senhor é o sábado e que não se deve guardar o sábado. Isso não é confrontar qualquer sensibilidade religiosa? Isso não é um confronto? Não vai haver um confronto? É um confronto. É um confronto, Vai sim. né? Vai haver um confronto. E aí, mas ele diz que nessa nova ideologia não deve haver qualquer confronto a qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas ao contrário, fazer avançar causas secretistas e a aparição de uma religião mundial. Também fala que esses princípios deverão formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Ô, tia. É como se fosse uma doutrinação mundial, né? Vamos É isso. Mas e aí eu lembro que além quais seriam as restrições? Justamente, não seria a restrição. Aí entra aquela questão que eu estou falando, da questão da economia, né? Você seria restringido ao que comprar, quando comprar, o dia que comprar. E isso entra nessa questão do sábado. E quando vai ter a religião com o romanismo, eles vão botar o domingo. Exato. Né? Mas com essa parte ecológica, que vai se propagar, como você coloca, é aí que eu acho que as religiões vão se unificar, né? E às vezes sem perceber, né? Por não ter o instrumento da palavra, por não ter a certeza da questão do sábado, ela acha que o dia do Senhor é tranquilo. Porque, na realidade, se nós formos olhar, hoje, dentro do protestantismo, né? Que se apostatou, a maioria dos protestantes, né? As religiões, boa parte, ela não acredita no sábado do Senhor. Ela já aceita o domingo do Senhor. Isso mesmo. Ela várias religiões já aceitam esse domingo como domingo do Senhor. Né? Que você vai para vai falar assim, a escola bíblica dominical. Exato. Né? Dominical. Então, assim, quando essas igrejas elas já estão ali, alicerçadas, né? Já estão aliançadas, já tem esse comunismo, já está sendo. Ele vai ser totalmente assim proposto, como nós colocou, a Arca da Besta vai se analisar justamente no decreto dominical, onde isso vai ficar explícito a todos. Mas eu acredito que isso já é existente desde os dias. Verdade. Ô, tia, e também, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque, né, o próprio Jesus disse que, se possível, enganaria até os escolhidos. Esse discurso de ecologia é um discurso muito sutil, né? E aí eu vou até mostrar para vocês aqui uma frase que Michelson Borges postou no Instagram dele, ó. Tá vendo? Ó? Precisamos salvar o planeta? Não. Precisamos salvar as pessoas e cuidar do planeta até que Jesus venha recriá-lo. Esse tipo de coisa que a gente vai defender, isso vai soar muito como uma espécie de legalismo cristão. Né? E a gente, por defender esse tipo de coisa, a gente vai com certeza sofrer perseguição, porque a gente vai sofrer como aquelas pessoas que interpretação literal da Bíblia, e na verdade a gente sabe que fundamentalistas. Isso, essa palavra estava me faltando. Né? Então, quando a gente defender esse tipo de coisa, que a natureza não precisa ser salva, que as pessoas precisam ser salvas, aí a gente vai começar a ser separado do lado da sociedade. E aí que vai começar a entrar, né, realmente a questão aí desse governo querer excluir nós adventistas. Olha que coisa interessante nesse livro aí fala, olha, que está no slide. Na batalha contra o coronavírus, falta líderes à humanidade. Agora, olha a nota desse livro. As decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas a serviço
porque os ricos são colocados em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos sociais em larga escala. Prosseguindo. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas esses não são tempos normais. Interessante, né? A gente tem visto com essa crise do coronavírus coisas anormais acontecerem. E eu sempre falo aqui em casa e com meus parentes, eu falo assim, gente, não está normal esses governantes aceitarem com tanta passividade o comércio ser fechado da maneira que está sendo fechado, sabendo que vai criar uma crise econômica e de fome grandiosa, que vai gerar um impacto muito grande, mas eles parecem que isso é uma coisa muito normal. Parece que está combinado que fizessem isso, alguma coisa que depois eles vão vir com uma solução depois disso. Porque está muito normal o que está acontecendo. Está bem para falar ali. Eu estou vendo ele ali se remexer para falar alguma coisa. Vamos, gente. Alguém vai comentar aí? Eu tenho um comentário a fazer. Você vê isso que está acontecendo com esse da pandemia do coronavírus. A liberdade sendo tirada e todo mundo, piano, né? Você vê que as lojas, os comércios, não sei se é em São Paulo, que estão só dando a porta para não abrir. Em São Paulo. Né? Isso, coisas estranhas. Já soltaram aqui na Argentina, como eu já tinha falado no outro vídeo, soltaram muitos presos aqui, não sei nem a quantidade que soltaram. E já prenderam muitas pessoas porque quebrou a quarentena. Lembra aquele texto que você falou, que tem no Espírito de Profecia, falando que presos seriam soltos? Oi? Aquele texto que você falou, que tinha no Espírito de Profecia, que presos seriam soltos. Sim. Pessoas, e dando lugar a pessoas comuns na prisão. Estamos vivendo isso, né? Está acontecendo, né? Pessoas então, comuns. Isso é como um ensaio que eles estão fazendo. É como um ensaio que eles estão fazendo para algo isso, essas leis, esses pequenos decretos que eles estão lançando aí, né, para tirar nossa liberdade, isso é um ensaio que estão fazendo para o futuro, né? Próximo, para o decreto dominical. Né? Você está aceitando devagarzinho tudo que vem vindo para frente aí, né? Já sabe já terminou aí? Eu queria saber uma coisa. Se esse comunismo, como vão se unir a religião e vai soltar, e eles vão, vai ter o decreto dominical, como eles vão fazer para que os judeus troquem o sábado pelo domingo? Porque hoje eles veem o sábado como um princípio judeu, né? Ninguém vê isso como adventista. Adventista é tão pequena, a religião, eles não veem adventista como... Vê mais os judeus. Como eles vão fazer para conseguir fazer os judeus trocar o sábado para o domingo? Na verdade, a gente já viu isso aqui lá na frente, você não viu. O Papa já foi lá, já fez o seu plano de... Não estou te ouvindo não, Cal. O Papa já foi lá, já fez sua introdução. Ele já está unificando as principais religiões, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Criou uma chamada família abrâmica. O judaísmo hoje não é mais aquele judaísmo que levava tão a sério a questão sabática, entendeu? Sábado é mais uma questão cultural. Tanto que hoje lá em Israel também tem o domingo agora. O domingo também é um dia, um feriado lá agora também, em Israel. Não é só sábado que é feriado lá. É um dia de parada total. O domingo também lá, em Israel também, é um dia de parada, em homenagem aos cristãos, entendeu? Já existe essa unidade interreligiosa entre judeus, islâmicos e a Igreja Católica.
E essa união é chamada de família abrâmica, né? Eles pretendem fazer até templos juntos, entendeu? E entrar em comum em questões, promover acordos em comum, né? Eu não vejo que será mais difícil, porque hoje em dia a maioria dos judeus hoje tem mais judeus ateus, cabalistas, né? Que o cabalista é a mesma coisa de um judeu espírita, né? Então, assim, tem mais judeus ateus, cabalistas e judeus só nominais, outros judeus só por etnia, por ter nascido judeu ou por descendência, mas pela questão religiosa mesmo são muito poucos, entendeu? E esses poucos podem ser aqueles que vão se unir ao povo de Deus, que vão se converter no final. Sobre a unificação de religiões, sobretudo religiões consideradas ortodoxas, com viés fundamentalista, baseado no conservadorismo, embora haja essa relativização de ideais doutrinários mais conservadoristas, com base no que Cláudia falou, isso não reflete uma visão, uma cosmovisão universal, ok? E unir as pessoas do ponto de vista doutrinário, com base no decreto dominical, não é possível. Não é possível unificar todas as religiões, todas as correntes ideológicas existentes hoje, com base apenas na imposição do domingo. A irmã White, ela cita um cenário interessante, eu pretendo citar essa fala dela um pouquinho mais à frente, mas, por hora, tem um texto em Mateus que responde essa pergunta de Fernanda. Mateus, capítulo 24, verso 24. Diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pergunto para os participantes desta live agora à tarde o seguinte: quantos cristos existem e quantos cristos nós esperamos? Nós só esperamos um Cristo. Existe um Cristo e nós esperamos um Cristo, correto? Certo. Entretanto, Mateus diz assim, porque surgirão falsos cristos. Toda religião, ela acredita na existência de um Deus. Até porque toda religião ela tem que cultuar alguma coisa. Nós, os cristãos, acreditamos em Jesus, e se você for pensar em outras religiões, todas elas têm a sua divindade por trás da sua realidade litúrgica. Agora, o que é interessante e comum em todas as religiões, apesar das diferenças ideológicas, filosóficas e teológicas, é que todas elas têm um detalhe em comum. Acreditam que, no momento de grande crise, o seu Deus virá para estabelecer a paz mundial e resolver o problema da crise. Nós, os cristãos, acreditamos que quando esse momento de conflito global inadministrável pela capacidade humana chegar, Cristo virá e estabelecerá a paz. Ele virá para resolver os nossos problemas. Os budistas acreditam que quando esse mesmo momento chegar, quem vai resolver o problema é Maitreya. Os hindus acreditam que será Kalki. Os islâmicos acreditam que será Mahdi. Os judeus que não aceitaram Jesus e que aguardam seu Messias chegar, acreditam que Moshiach é quem resolverá esse problema. Então, note que o cenário é um cenário comum para todas as religiões. Exato. Agora, quem vai resolver o problema é que muda de acordo com essa religião, de acordo com as religiões. Agora, então, cristos de cada religião que vão convencer cada religião. Cada religião de que o dia do Senhor é o dia do domingo. Inclusive, o próprio Satanás vai aparecer para os adventistas e dizer que Deus mudou o sábado para o domingo.
Exato. Então, a ênfase está mais no que Satanás vai fazer por meio do seu poder do que meramente em filosofia ou imposição. A imposição decorrente do decreto, ela será uma realidade para nós, que discordaremos por defendermos um dia diferente, mas para os outros não, será um engano. Note que o capítulo 13 de Apocalipse, o verso 13, tem uma informação bem coerente com base nessa afirmação de que será por engano, não por imposição e não por ideologia. Apocalipse, capítulo 13, o verso 13, diz assim, ó, também opera grandes sinais, veja que está bem em harmonia com Mateus 24, 24. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, ele engana os habitantes da terra, né? Então, é com base em manifestações sobrenaturais que as pessoas serão enganadas em torno dessa bandeira do domingo e não necessariamente em torno do que é certo quanto à doutrina do sábado. Ô, Joelson, deixa eu só fazer uma ressalva aqui, ó. Aqui no livro Grande Conflito, diz assim, ó, nos acidentes, calamidades, no mar, em terra, nas grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Essas visitações devem se tornar mais e mais frequentes e desastrosas. Então, o grande enganador persuadirá as pessoas de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Esse texto está em plena harmonia com a visão bíblica do que vai causar a perseguição e quem será o perseguido. Exato. Em momento algum, a Bíblia ou o espírito de profecia afirma que os não defensores da doutrina do sábado, os não pregadores das 3 mensagens angélicas serão perseguidos. Em momento algum, a Bíblia diz isso. Você tem desde Apocalipse, capítulo 12, 17, que diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E tem essa característica aí, né? Guarda os mandamentos de Deus, né? Exatamente. Então você percebe que o decreto dominical ele não terá efeito negativo sobre aqueles que não defenderão a bandeira da minoria, dos chamados fundamentalistas, dos chamados extremistas, né? Que serão aqueles que defenderão a Bíblia na íntegra, os mandamentos de Deus na íntegra. Então, eu quero só fazer uma ponte para contextualizar esse texto que você leu sobre a afirmação da irmã White ligada às manifestações de Satanás quanto a manipular os elementos da natureza, causando transtornos sociais, convulsões sociais. No livro Máfia Verde, o Bjarne Andersen, ele fala sobre o ambientalismo. Você tem a foto desse livro aí? Tenho. Mostra aí pra gente. Olha, esse livro é um livro digital, entendeu? Não tenho como te mostrar agora. Bom, mas eu posso postar no grupo depois a imagem dele. Depois você posta. Ele fala sobre o ambientalismo a serviço do governo mundial. Interessante. E nesse contexto de um cenário catastrófico, de crises, de eventos climáticos desequilibrados, trazendo convulsões sociais, ele cria um cenário interessante para falar de mudanças de leis e imposições de normas que em tempos normais não seriam aceitas. Ele diz o seguinte, na página 36 e 37. A engenharia social pode ser definida como a técnica de moldagem
das crenças e padrões de comportamento de um grupo social, para facilitar o seu controle pelos grupos detentores do poder político e econômico. Veja o que a mídia está fazendo agora com relação ao coronavírus, né? Cientificamente falando, está provado que a letalidade desse vírus, ele não é tão devastador quanto de outros, como, por exemplo, a gripe suína, né? A peste bubônica, que foi um outro problema, dentre outros que surgiram, como a cólera, a gripe normal, a gripe comum, de acordo com algumas pesquisas de cientistas sérios, aponta para que a gripe ela mata mais que o coronavírus, mas o que está causando essa mudança, essa desestruturação e desordem política no cenário mundial quanto a lidar com as medidas de segurança para evitar o contágio do coronavírus é mais midiático que letalidade do vírus em si. Então, isso que está acontecendo agora faz parte de uma situação que é chamada engenharia social. Tudo isso é engenharia social. O seu princípio básico é a neutralização da razão que orienta as atitudes individuais e a sua substituição pela irracionalidade coletiva. E sobre a irracionalidade coletiva, ele vai falar o seguinte: vários tipos de crenças podem ser implantados em um grande número de pessoas depois que as funções cerebrais tenham sido suficientemente perturbadas pelo medo, raiva ou excitação acidentais ou deliberadamente induzidas. Dos resultados causados por tais distúrbios, o mais comum é uma capacidade de julgamento temporariamente prejudicada e uma suscetibilidade elevada. Ou seja, as pessoas se tornam mais sugestionáveis, né? E essas pessoas em quarentena, trancado, exatamente, bombardeado com um bocado de notícia terrível, a pessoa começa a pirar ali, aí é fácil manipular essa pessoa, né? Exato. No livro Batalha da Mente, o William Sargant, autor do livro, ele vai dizer o seguinte: suas várias manifestações de grupo são, às vezes, classificadas sob o rótulo de instinto de rebanho e surgem mais espetacularmente em tempo de guerra. Durante epidemias severas e em todos os períodos similares de perigo comum, que aumentam a inquietação e, assim, a suscetibilidade individual e de massa. O que esse autor está dizendo é que, nesse cenário em que a engenharia social manipula a opinião pública, fazendo das pessoas manobra de massa, por meio da mídia, por meio dos meios de comunicação, primeiro, as pessoas se tornam mais sugestionáveis, elas são vitimadas com um bombardeamento de notícias desajustadas e tiradas do contexto, para que elas percam a capacidade de fazer julgamento racional. Nesse momento, qualquer situação que é apresentada como mecanismo de solução e que traga segurança para as pessoas, é mais fácil ser aceita, né? Isso se chama manobra de massa. Eu gostei de uma expressão que ele utiliza aqui, que é chamado de instinto de rebanho. O que é o instinto de rebanho? Imagine no pasto dois grupos distintos de animais e separados. Você chega no primeiro grupo e causa ali uma situação de pânico naquele grupo. O que vai acontecer? Como resultado, esse grupo de animais ele vai correr. Imagine que ele agora corra em direção a outro grupo que nada aconteceu. Por esse grupo desesperado correr em direção ao outro grupo que nada sabe, que nada aconteceu para causar desordem, por força do instinto do grupo que está correndo, o segundo grupo vai correr. Vai estar envolvido na situação do primeiro grupo sem saber por quê. É isso que acontece. A mídia e os controladores do poder sabem o que querem. Então, eles lançam o medo, o terror, eles lançam a sensação de insegurança pública em direção
a esse grupo que é chamado de telespectador, que só absorve conteúdo, e uma vez que esses conteúdos são absorvidos de forma descontextualizada e fora do lugar, aí caracteriza o instinto de rebanho. Você acaba aderindo a uma situação que não sabe por quê, mas só porque alguém está falando. Então, há necessidade de sermos racionais, de pesarmos aquilo que a gente ouve, para que não sejamos manobra de massa, mas tenhamos preservada a nossa liberdade individual. Amém. Amém. E o que nós podemos ver hoje é o que também está escrito aí no Grande Conflito, né, que fala: as autoridades da igreja e do Estado vão se unir. Olha, o Grande Conflito fala: as autoridades da igreja e do Estado vão se unir para subornar, para persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Então, como o Jaos falou assim, esse espírito de manada aqui é que vai fazer a pressão popular, né, que vai fazer essa pressão para que os norte-americanos, né, através dos governantes e legisladores, possam apoiar essa lei dominical. Por que eles haverá essa pressão popular? Porque esse povo, que é o gado que você acabou de falar aí, eles foram impulsionados para fazer isso, né, Jaelson? Sim, sim. E o decreto dominical, ele terá um cenário favorável. Eu gosto muito da expressão que é juntar a fome com a vontade de comer. E o cenário próprio para que haja essa iniciativa dos protestantes norte-americanos é um cenário em que vai parecer que Deus está contra o seu povo. E que cenário vai justificar isso? É o que você acabou de ler agora há pouco aí, no Grande Conflito, quando a irmã White afirma que Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de acelerar sua messe de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto permita Deus, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, e em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. E ela diz que essas manifestações se tornarão mais intensas à medida que formos nos aproximando do final do tempo do fim. Uhum. No livro Eventos Finais, ela vai destacar situações catastróficas manipuladas por Satanás acontecendo nos Estados Unidos. E eu creio, com base nessas profecias, que será nesse cenário que será estabelecido o decreto dominical como uma medida desesperada para aplacar a ira de Deus. E entretanto, eles foram convencidos por alguém que a guarda do domingo seria o motivo para cessar a ira de Deus sobre a terra, né? Esse é o ponto. Entretanto, a irmã White também afirma que o que causa as catástrofes, os ataques, as epidemias e as convulsões sociais e ecológicas é o fato de as pessoas estarem se afastando do princípio bíblico
em detrimento de tradições, filosofias e doutrinas humanas. Só que Satanás ele manipula de tal forma a opinião pública que ele faz parecer que o erro que está causando o problema é o certo e que o problema é quem está fazendo a coisa certa. Ou seja, uma outra classe de pessoas estará aceitando a integralidade da Bíblia, dos mandamentos de Deus, do assim diz o Senhor, e Satanás vai fazer parecer que é essa classe que está obedecendo a Deus que é responsável pelos problemas que estão acontecendo, né? Por que eles são responsáveis? Porque não quis fazer parte da unidade ecumênica. Eles não quiseram fazer parte da unidade ecumênica. Eles não apoiam o planejamento para como fala, cuidar da Terra, né, do planeta Terra, que está prescrito lá, e um desses planejamentos é o domingo como dia de descanso. Então, esse grupo é um grupo que fica confrontando o tempo todo, é um grupo fundamentalista, problemático e anarquista, entendeu? Eles sempre se opõem à unidade, à paz, a unidade, a união entre os povos, né? E também se opõem ao cuidado do planeta Terra, não é verdade? Então, esse povo é um problema, não é isso? Sim. Alguém mais quer comentar? Fernanda, Kézia? Não. Neto? Neto já saiu. Neto já foi. Ele Neto falou Grêmio. que teve uma emergência na casa dele, a mulher dele passou mal. Ele falou que a esposa dele passou mal aqui, ele teve que sair. E, então, esse é o final do nosso... Chegamos ao final aqui, né, do nosso debate. Aqui no último fala, e eles têm o mesmo pensamento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, verso 3. Então, o mundo está se unindo, né, em uma grande confederação do mal. E essa confederação do mal está arquitetando planos para executar os seus planos no planeta Terra. De um lado, teremos aqueles que se unirão a esta confederação do mal, e de outro lado, teremos aqueles que se unirão ao povo de Deus, e haverá um grande conflito, né, entre esses dois grupos. E nós sabemos que as coisas não vão ficar fáceis daqui para frente. O cenário já está se desenrolando desde agora, no nosso tempo. Nós já temos visto ensaios disso agora nessa crise do coronavírus. Coisas que têm nos deixado assim, de boca aberta, pensando como é que essas coisas foram aprovadas se a lei é clara e diz que isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Aqui em Jequié mesmo, a polícia foi colocada nas ruas para deter as pessoas, para impedir o livre acesso do ir e vir. As pessoas têm que apresentar o documento, mostrar... Aqui na Bahia, as pessoas estão tendo que mostrar o documento, seu CPF. Aí, se você já saiu hoje, amanhã você já não pode sair mais. Nem depois, se tiver alguma emergência. Entendeu? Então, as coisas estão se afunilando e, assim, as pessoas estão aceitando tudo isso, né? Aceitando perder seus direitos, suas liberdades. Se você for pego andando no meio da rua, fazendo uma caminhada, você é preso por isso. Esses são pequenos ensaios, né? Do que vai acontecer lá na frente com o povo de Deus. Essas são minhas considerações finais. E as suas, Joyce? Eu quero finalizar com Isaías 24, capítulo 24, verso 5. As pessoas envolvidas no movimento ecumênico, quando, através de problemas sociais, problemas políticos, problemas ecológicos, dentre outros, essa convergência trará caos e desestrutura social, ecológica, política e econômica. Satanás convencerá as pessoas de que a desobediência ao domingo, à lei do homem, que estará ocasionando os problemas que as pessoas estarão ansiosas por resolverem. Entretanto, a Bíblia diz o contrário, em Isaías 24, verso 5. Enquanto alguns dizem que é por causa do domingo sendo desobedecido, a Bíblia diz assim,
Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A aliança está na lei de Deus, como 10 mandamentos. Não são 9, não são 8, são 10. E nós aceitamos os 10 mandamentos. E é a não aceitação dos 10 mandamentos de Deus, com base em Isaías 24, verso 5, que ocasionará e já está ocasionando o que nós estamos vendo do ponto de vista de desequilíbrio no nosso planeta. Então, Fernanda, tem alguma consideração final para fazer aí? Não, só que eu tinha visto no Eventos Finais que quando sair o decreto dominical, diz que Deus vai agir rapidamente, né? Isso para mim é uma boa notícia, né? Porque quando vai ser no momento de mais sofrimento, de mais perseguição, de problemas que a gente vai estar passando, Deus vai atuar, né? E rapidamente. Amém. Aí eu me lembro daquele verso, né? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Amém. Então, temos essa esperança aí, né? Você, Kézia, quer fazer uma consideração final aí? Kézia, oi. Não, tá tudo tranquilo. Eu gostei da reunião. Então é isso aí, né, Joelson? É isso aí. Vamos aguardar a reprise lá no